Esse louvor que a Gleice ministrou, ele é bem propício com a mensagem de hoje. Bem propício mesmo, porque hoje nós vamos estar falando sobre dons de poder. Amém? Eu gostaria, antes de iniciar a aula, para que você, assentados assim como você está, você curve sua cabeça e entenda uma coisa. Diga comigo: Jesus é o mesmo ontem, é o hoje e é eterno. Amém? Curve suas cabeças, fale com o Senhor, peça ao Espírito Santo de Deus para ministrar na sua vida nesta manhã. Porque é Ele quem ministra, é Ele quem nos auxilia, é Ele que nos ajuda. E se não for por Ele, nada acontece, porque nós somos aqui instrumento dEle. Então peça para Ele ministrar no seu coração nesta manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Pai, ao Senhor nesta manhã. Ó Deus, e nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, Deus, através da palavra, que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, através, ó Deus, de tudo aquilo que será ministrado aqui. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que fala conosco, é o Senhor que nos convence. Então, Espírito Santo, tenha liberdade de falar, que não seja eu. Me usa como fonte, me usa, Deus, neste momento para trazer, ó Deus, a tua palavra, mas é o Senhor quem fala e quem faz. Então, Deus, em nome do Senhor Jesus, faça nesta manhã e repreende, Deus, todo e qualquer espírito de incredulidade nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema do trimestre que nós estamos trabalhando, queridos, é dons espirituais e ministeriais. E ele traz o subtítulo de servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Jesus, ele continua fazendo poder extraordinário. O nosso tema de hoje é dons de poder. É a nossa lição de número 4. Nosso textuário, para quem quer acompanhar na sua Bíblia, ele está em 1 Coríntios, a partir do verso 2, capítulo 2, eu incluí aí, quem está seguindo pela revista, eu aumentei mais alguns versículos para ficar melhor o entendimento. Na nossa revista, começa a partir do verso... o nosso textuário ali, eu coloquei ali no telão, eu coloquei outro, irmãos, mas vamos lá no da revista. Deixa eu ver aqui, opa, eu que abri a revista errada aqui. Tá certo. Estava no tema errado aqui da revista. 1 Coríntios, na revista traz a partir do verso 4 e o 5. E aí eu coloquei ele mais completo. Então nós vamos começar lá do 1, que diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois entendi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito Santo. Apóstolo Paulo, ele deixou isso bem claro, que ele veio, mas ele veio para falar, não dele mesmo, e nem transmitir dele mesmo, mas pelo poder do Espírito Santo. E o verso 5, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder
de Deus. Queridos, quando a gente observa essa questão dessa mensagem, ela nos remete no poder da mensagem da cruz, né? Por quê? Porque a mensagem da cruz, embora ela pareça loucura para os perdidos, para quem não conhece, mas para nós que conhecemos, para nós que somos salvos, a mensagem da cruz é gloriosa. A mensagem da cruz, ela é maravilhosa. E não somente isso, a mensagem da cruz, ela é poderosa. Diga comigo, a mensagem da cruz é poderosa. Porque quando a gente começa a analisar, até mesmo por esse texto que nós acabamos de ler, e quando a gente volta lá a partir do capítulo 1 de 1 Coríntios, como já foi falado aqui em outras aulas, esse trimestre estaremos trabalhando praticamente o livro de 1 Coríntios. É maravilhoso. Quem ainda não leu, é uma oportunidade agora de você ler. Quem já leu, é uma oportunidade de você reler. Então, quando a gente começa a ler 1 Coríntios, aí você vai ver que para os judeus, a crucificação de Jesus foi um escândalo. Mas acontece que para outros judeus, para os que foram chamados, judeus, os gregos, foram pregado um Cristo, um poder de sabedoria e poder de Deus. A mensagem da cruz, ela é tão poderosa que Paulo, ele escreveu aos primeiros Coríntios: porque nada me propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas em poder de Deus. Então, que a gente possa entender o quanto que essa mensagem é importante, que nada vem de nós e nada é de nós, mas tudo vem de Deus. Diga comigo, tudo vem de Deus. Tudo. Não é mérito nosso. Honra e glória é de Deus. E Jesus, ele continua fazendo milagres hoje, vai continuar fazendo no futuro. Ele é o mesmo e ele não mudou. Nossa verdade aplicada, os dons de poder são capacitações. O que são dons de poder? Capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então, queridos, quando acontece um derramar da presença, um derramar de poder de Deus, um derramar de curas, um derramar de milagres, prodígios e maravilhas, isso não somos nós, não é o pastor, não é a pastora, mas é o quê? É uma capacitação sobrenatural da manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Vocês entenderam? Querido, se tiver dúvida, levante a mão, embora nós estamos transmitindo, mas se alguém tiver dúvida, aquilo que eu não souber, nós temos outros pastores aqui, a gente pede ajuda aqui aos universitários pastores aqui. Nosso objetivo geral com essa lição é examinar sobre os dons de poder, é entender sobre os dons de poder, compreender sobre os dons de poder. E o primeiro objetivo é definir o que significa dom de fé. É isso que o primeiro objetivo. O segundo objetivo é evidenciar, ou seja, mostrar biblicamente os dons de cura. Nosso terceiro objetivo é discorrer, é falar, é trazer para a igreja a respeito do dom de maravilha. Glória a Deus. E o nosso texto de referência, quem quiser seguir na sua revista, eu trouxe aqui para um fácil entendimento a versão NAA,
Porque essa versão Almeida atualizada, ela tem uma versão mais dinâmica. Então, mas quem quiser seguir na sua versão aí, fique à vontade. Está 1 Coríntios 4, 9 e 11. Diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são o quê? Diversos, mas o Espírito é o mesmo. Opa! A um é dado no mesmo Espírito o quê? A fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. O que ele está falando aqui? A uma pessoa, no mesmo Espírito, ou seja, pelo mesmo Espírito, é dado a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente. Aleluia! Queridos, isso é tremendo. E quando eu não sei se você teve a oportunidade de ler em casa, no decorrer da semana, sobre as leituras complementares. Se você tiver lido, você já entendeu todo o contexto desta lição. Vou passar rapidamente aqui. Segunda-feira era para ter lido sobre o Evangelho do Poder. Nós vamos entender que esse Evangelho do Senhor Jesus, ele ainda tem poder. Na terça, sinais e prodígios. Na quarta, a excelência do poder de Deus. Na quinta, o poder de Deus em nós. E sexta, edificando a igreja mediante os dons. Sábado, demonstração do poder divino. Aleluia. Então, assim, quando a gente observa tudo isso, está assim na Bíblia. Por que eu fiz questão de trazer mostrar que no decorrer da semana nós poderíamos estarmos aprendendo mais sobre o poder de Deus. Porque é através da palavra que nós vamos aprender as maravilhas, os milagres, as revelações que Deus tem para a sua igreja. Amém? Queridos, se nós queremos sermos crentes fortalecidos, nós precisamos de ler a palavra. Fala, eu tenho que ler a palavra. Eu tenho que estudar a palavra. Amém? Não tem outra forma da igreja crescer, de você ser alicerçado, de você entender que para você vencer as dificuldades que surgem, se você não estiver alicerçado na palavra, você vai ter dificuldade. E se você não tiver tempo com a palavra, se você não meditar na palavra, se você não ler a Bíblia, queridos, você vai trabalhar e vai achar que é tudo na força do seu braço. Mas não é nada na força do nosso braço. Tudo vem de Deus. Estudar os dons espirituais é algo assim maravilhoso. A palavra dom, ela vem do grego charisma, no singular, e charismata, no plural. Os dons, queridos, são talentos e habilidades dadas por Deus à sua igreja, com o objetivo de melhor servir a igreja. Amém? Entenda isso. O dom não é seu, o dom é Deus que te dá, é Deus que te capacita. Para quê? Para você servir a
igreja, servir o seu próximo. Agora, eu quero deixar uma pergunta. Se Jesus não mudou, e os dons espirituais são para a igreja hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Alguém quer fazer algum comentário a respeito dessa pergunta? Por que não há tantas manifestações? Hã? Amém. Irmão Carlos pontuou ali que é importante buscar a palavra, em outras palavras, né, irmão Carlos? Buscar a palavra, porque não lê a palavra, não busca mais, fica mais disperso com a televisão, com a internet, com aquilo que oferece, e a gente esquece daquilo que Deus tem para nós através da palavra, do estudo da palavra, da meditação da palavra. Alguém quer mais fazer algum comentário a respeito disso? Não? Pastor Ivanildo, quer comentar? Não? Tópico 1 da nossa revista. Dom da fé. Está lá em 1 Coríntios 12, 9. Dom da fé, queridos, significa capacidade que o Espírito Santo concede a quem? A mim. Fala a mim. Fala, o Espírito Santo concede a mim a capacidade do dom da fé e de muitos outros. O dom da fé, queridos, é a capacidade para realizar coisas que transcendem, que vai além do nosso natural, da nossa vida natural. Aleluia. O que significa fé para você? Essa lição ela é interessante, que ela coloca, essa revista, quando a gente observa, ela coloca a gente para meditar. Não é você pegar tudo aquilo que a gente coloca aqui enlatadinho e traz, mas traz para você meditar o que significa fé para você. A Bíblia diz que fé, quando a gente começa a analisar, fé vem de certeza, fé vem de esperança, fé vem de convicção de coisas que virão no futuro. Você ter fé significa isso, ter certeza, ter esperança, uma convicção das coisas que vão acontecer. Você declara na convicção, na esperança, na certeza que aquilo que você acabou de declarar vai acontecer. Por quê? Porque nós aprendemos que lá em Ezequiel, no capítulo 37, nós temos que abrir a nossa boca e fazer o quê? Profetizar. Muito bem, irmão Geraldo. Profetizar. Nós temos que falar. Por quê? Porque no nome do Senhor Jesus, a Bíblia nos garante que nós faríamos muito mais. Então nós declaramos no nome do Senhor Jesus. Agora, quem libera a cura é quem? Jesus. É Ele que faz acontecer o milagre. Não somos nós. Nós temos que simplesmente acreditar. E é esta fé da certeza, da esperança, da convicção, das coisas lá no futuro, ela é diferente de uma fé salvífica, de uma fé salvadora, porque a fé que te salva, ela é proveniente da proclamação do Evangelho, essa fé que nos leva a receber Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, esta fé da certeza, lá de Hebreus 11,
da galeria dos heróis da fé, é essa fé da certeza de coisas que se esperam, da convicção de fatos que não veem. Foi aonde nós vimos muitos heróis da fé. Não é à toa que traz lá a galeria de heróis nominados, e nós vamos observar que tem muitos e muitos heróis, heroínas que não foram nominados no livro, no capítulo 11, mas nem por isso deixam de ser heróis da fé, porque essa fé que Hebreus traz, ela consiste em uma persistência, esperança. Queridos, não podemos deixar morrer em nós a esperança nas promessas de Deus. Todos nós temos promessa, e a Bíblia, ela é repleta de promessas de Deus. A Bíblia, ela nos traz, ela nos induz a entender que aqui o Senhor Jesus traz para nós muitas promessas. E você, se eu perguntar aqui, quem tem promessa? Se não todos, 99% das pessoas que aqui estão, sabe que tem promessa, porque Deus já falou com você. Agora você precisa de ter certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos, de quê? Que não estão vendo. O justo, ele viverá pelo quê? Pelo quê? Pela fé. Nós somos justos, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar. E aqui, Paulo, ele nos mostra que essa fé bíblica não é uma vaga esperança fundamentada em uma ficção. Quando eu falo ficção, porque você já leu algum livro sobre ficção, você já assistiu a algum livro de ficção. Hoje está na moda também os coaches, que nada mais eles usam a Bíblia. Eles usam a Bíblia na versão deles, mas eles ensinam você a ter um pensamento positivo. Então, essa fé da qual nós estamos falando, não é uma fé de ficção. Não é a fé simplesmente de um pensamento positivo. Em vez disso, é uma fé, é uma firme confiança de algo no futuro, algo que ainda não é visto, algo que ainda você não viu, algo que você tem esperança, algo que foi prometido por Deus através desta palavra, de fatos que não se vê, mas é a convicção. Você tem convicção, é uma promessa de Deus. Então, queridos, é essa fé bíblica que nós estamos falando nesta manhã. Algo que foi prometido com Deus, porque realmente vai acontecer. E a vontade de Deus, ela é o quê? Diga comigo, boa, perfeita e agradável. Então, queridos, Deus tem prazer em nos abençoar. A fé bíblica não é uma confiança cega, não. Uma confiança diante de evidências contrárias, e nem é incompreensível, ou seja, um salto no escuro. Pelo contrário, a fé que nós estamos falando é uma confiança segura no Deus que está vivo, no Deus que vive e reina para sempre, aleluia, no Deus todo-poderoso, no Deus que é infinitamente sábio, infinitamente doador, infinitamente galardoador daqueles que o buscam, aleluia, glória a Deus, aleluia. Essa é a definição bíblica sobre fé, porque mostra total confiança e dependência de Deus. Tremendo. Como eu disse, Hebreus 11 trata da galeria
da fé. E se você abrir sua Bíblia aí, abra sua Bíblia aí, fazendo favor. Vamos lá, vamos aprender de Bíblia. Hebreus 11, vamos lá. Glória a Deus. Hebreus 11. Lê a sua Bíblia aí, pastor Ivanildo. Hebreus 11, a sua versão. Amém. Lê o verso 3. Ah, você está na revista, né? O verso 3 diz assim, olha. O verso 4 quer dizer, ele vai trazendo, ó, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício. O verso 5, pela fé, Enoque. E ele vai trazendo inúmeros personagens bíblicos aí, nesse rol do Hebreus 11. Mas tem um personagem que ele é muito interessante, que ele faz parte do Heróis da Fé, de um livro que inclusive já foi tema da nossa leitura aqui em um momento de avivamento que nós fizemos aqui, de busca, sobre George Miller. E ele foi denominado Apóstolo da Fé. É esse livro aqui, queridos. Quem ainda não leu, eu recomendo que faça a leitura. Quem já leu, releia. Deus vai falar muito mais com você. Então, eu estou abrindo um parênteses aqui nessa parte de fé, para mostrar para vocês o quanto que é imprescindível nós termos essa fé de Hebreus 11. O George Miller narra o livro e os escritos que ele deixou, que pela fé ele levantou orfanatos, pela fé ele alimentou milhares de órfãos, ele pregou a milhões de ouvintes em redor do globo e ganhou multidões de almas para Cristo. Queridos, esse livro, tem cada história de tantos heróis da fé que não estão narrados aqui nessa galeria, mas foram considerados como heróis da fé. Mas especificamente, como nós estamos tratando de fé nesta manhã, de promessa de Deus, de estarmos alicerçados naquilo que Deus fala, que eu vou trazer um pedacinho desse livro para que você possa entender. Porque às vezes quando nós falamos assim, Abraão, Enoque, José, Sara, que não podia ter filhos, o ventre, né? Não tinha, era estéril, mas pela fé, ela creu na promessa de Deus, e Deus então concedeu. Às vezes você acha assim, são personagens muito distantes da nossa realidade, mas esses são homens também, que andaram aqui conosco. E aí, certo pregador, ele, pouco antes da morte de George Miller, porque ele viveu aqui 1805 a 1898. Perguntava para ele assim, perguntou para ele se ele orava muito. E a resposta dele, queridos, foi esta. Antes de falecer, disse que ler a Bíblia inteira, cerca de quantas vezes?
200 vezes, 100 vezes o fez de joelho. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu fiquei com vergonha de mim. E essa semana, quando eu estava preparando a lição, o Espírito Santo ficou me incomodando para que eu pegasse novamente o livro. E eu fui novamente impactada. E eu nem vou perguntar aqui quantas vezes você leu a Bíblia. Não vou. Mas responda para você mesmo, como que está o nível de leitura? Sabe, é algo assim, tremendo. Está escrito aqui nos apócrifos dele, nas cartas que ele deixou, que ele ia escrevendo. E aí ele falou assim, olha, algumas horas todos os dias. Não era 10 minutos, não era 5 minutos que ele lia a palavra de Deus. Era algumas horas todos os dias. E andava no espírito de oração. Oro enquanto ando, enquanto deitado e enquanto me levanto. Eu estou constantemente recebendo respostas. E aí, quando a gente vê esse título, Heróis da Fé, nós queremos ser também rotulados como heróis da fé, que nós temos uma fé que é algo inabalável. Mas, queridos, o que é que eu e você estamos fazendo para que os milagres de Deus aconteçam tanto? Qual é o tempo que você gasta com a palavra de Deus? E nós queremos ser crentes sadios. Nós queremos ver manifestações do poder de Deus. Lembra a pergunta lá atrás? Se Jesus é o mesmo, por que então não está acontecendo? Nós queremos uma igreja cheia do poder de Deus. Nós queremos orar e queremos que os milagres aconteçam. Mas qual é o tempo que você tira para ter com Deus? Por que eu estou te trazendo isso aqui? Porque quando você continua a leitura do Heróis da Fé, nesse mesmo capítulo do George Miller, ele, como eu disse, ele foi fundador de orfanatos. Ele falou assim, olha, quanto mais crescia o número de pessoas para comer, tanto mais eu recebia para alimentá-las, até se achar cuidando de 2.000 pessoas comendo diariamente. E ele escreveu que repetidas vezes tenho me encontrado em posição muito difícil, não só com 2.000 pessoas comendo diariamente, mas também com a obrigação de atender todas as despesas. Queridos, é algo tremendo que a gente observa ali, que ele orava e ele não tinha dinheiro, mas ele orava e Deus provia. Ele cuidava de criança e Deus provia. Deus provia. Deus provia. Esse Deus, ele não mudou. E ele traz uma recomendação. O grande ponto é nunca cansar de orar antes de receber a resposta. E eu quero trazer você para a realidade. Qual é a sua insistência no seu pedido com Deus? O tempo de demanda que você começa a orar. Gente, nós começamos a orar por uma coisa e não acontece, a gente já quer o quê? Desistir. Nós não temos persistência no nosso pedido. E aí o inimigo das nossas almas, ele conhece as nossas fraquezas e acha que fica trabalhando na sua mente, joga, né? Ele não tem poder de entrar na sua mente, mas ele joga seta na sua mente. Ele joga através de uma pessoa, falando, não adianta você orar por isso aí não. Ih, isso é caso perdido.
Tem ou não tem essa situação? Quem já passou por isso? Não, isso aí não muda não. Não, isso aí não adianta não. Ou senão você está arrumando para poder ir para a igreja, aí tem um lá na sua casa e fala, vai de novo. Vai lá, eu sei que essa igreja sua aí. Queridos, fala, eu não posso desistir antes de receber a promessa que Deus tem para mim. Você tem que entender isso. Aí, por que que nele estava vivo essa situação dele nunca cansar de orar antes de receber a promessa? Porque ele lia a palavra, ele conhecia as promessas, ele conhecia a palavra. É a palavra que te alimenta, é a palavra que te fortalece, é a palavra que te revela o Deus vivo, é a palavra que fala com você, é a palavra que você recebe de Deus. Você precisa de entender que você vai estar fortalecido através da leitura da palavra. Aleluia. Continuando nesse livro, só mais um pouquinho, tem um trecho aqui que ele fala que certa vez o Dr. Pearson foi hóspede de George Miller no seu orfanato. Eu chorei com esse testemunho aqui, queridos. Uma noite depois que todos deitaram, George Miller o chamou para orar, dizendo que não havia coisa alguma para comer. O Dr. Pearson quis lembrar-lhe que o comércio estava fechado. Só que era noite e Jorge, ele sabia perfeitamente disso. Mas dentro do coração de Jorge, ele falava assim, olha, há promessas inabaláveis de Deus sobre elas e eu descanso. Queridos, aprenda a descansar na promessa de Deus. É para você, não é para o outro, não é para o ímpio, não. Promessa de Deus é para você. Aleluia. E aí sabe o que aconteceu? Como ele descansava na promessa de Deus, depois da oração, deitaram-se, dormiram, e ao amanhecer, a alimentação já estava suprida em abundância para 2.000 crianças. Ei, isso é impactante. Pastora, isso acontece? Sim. Mas por que não acontece? Quanto tempo que você está lendo a Bíblia? Quanto tempo que você para com Deus? Quanto tempo que você ora? É coisa simples que está à nossa disposição e nós não o fazemos. Quer ver esse louvor pegar fogo? Começa. Quer ver a igreja pegar fogo, vidas serem salvas? Todos vocês aqui começam a revolução da oração e da palavra de Deus e vai contagiar os outros crentes que não estão aqui. Nós que estamos aqui, nós que vem aí a EBD, que vem para aprender, porque você só vem porque você gosta. Porque você se preocupa em alimentar o seu espírito. Se nós, esse pouco de pessoas que estamos aqui, e você que está me assistindo, tomar uma posição hoje, e mudar de vida, sair desse comodismo, vai pegar fogo a igreja. Vai haver um mover sobrenatural. E do que eu estou te falando de heróis da fé, está tudo aqui, ó. Quem quiser certificar e aprender mais, recomendo. Leia, porque é algo espetacular. Dá tempo. Olha aqui, ó. Olha só para você ver o que aconteceu, um outro milagre. Quando vim pela primeira vez à América, isso aqui foi um comandante que estava falando aqui. O estimado evangelista Carlos Ingles contou a respeito de George Miller. Ele era um evangelista. Quando vim pela primeira vez à América, faz 31 anos.
O comandante do navio era devoto, tal que jamais conheci. Quando nos aproximamos da Terra Nova, ele me disse: Senhor Ingles, a última vez que passei aqui, há 5 semanas, aconteceu uma coisa tão extraordinária, que foi a causa de uma transformação de toda a minha vida de crente. Até aquele tempo, eu era um crente comum. Havia a bordo um homem de Deus, o senhor George Miller, de Bristol. Eu tinha passado 22 horas sem me afastar da ponte de comando, nem por um momento, quando fui assustado por alguém que me tocou no ombro. Era o senhor George Miller. Houve então entre nós o seguinte diálogo: comandante, disse o senhor Miller, vim dizer-lhe que tenho de estar em Quebec no sábado à tarde. Era quarta-feira. Aí o comandante respondeu: impossível. Pois bem, se seu navio não pode me levar, Deus achará outro meio de transporte. Durante 57 anos, nunca deixei de estar no lugar a hora em que me achava comprometido. Teria muito prazer em ajudá-lo, mas o que posso fazer? Não há meios. Vamos aqui dentro para orar, sugeriu Miller. Olhei para aquele homem e disse a mim mesmo: de qual casa de doidos escapou este? Nunca eu ouvi alguém falar desse modo. Senhor Miller, veja como é espessa esta neblina. Não, respondeu ele, os meus olhos não estão na neblina, mas no Deus vivo que governa todas as circunstâncias da minha vida. O senhor Miller caiu de joelhos e orou da forma mais simples possível. Eu pensei, é uma oração como a de uma criança de 8 a 9 anos. Foi mais ou menos assim que ele orou. Ó Senhor, se for da tua vontade, retira essa neblina dentro de 5 minutos. Sabes como eu me comprometi a estar em Quebec no sábado. Creio ser isso a tua vontade. Quando findou, eu queria orar também, mas o senhor Miller pôs a sua mão no meu ombro e pediu que não o fizesse, dizendo: comandante, primeiro o senhor não crer que Deus faça isso, e em segundo lugar, eu creio que ele já fez. Não há, pois, qualquer necessidade do senhor orar nesse sentido. Conheço, comandante, o meu senhor há 57 anos e não há dia em que não tenha audiência com ele. Levante-se, por favor, abra a porta e verá que a neblina já desapareceu. Levantei-me, olhei e a neblina havia desaparecido. No sábado à tarde, George Miller estava em Quebec. É algo que você lê e fala: Deus, eu quero isso para mim. É ou não é? Deus, eu quero isso para mim. Irmão Geraldo, pega uma água lá para mim, por favor. Mas, quem está disposto? Quem está disposto? Deixa aí a resposta. Livros Heróis da Fé. Leia, quem já leu, releia. É muito bom, vai avivar a sua fé. Fé como dom. Já estamos caminhando aqui, né? Eu demorei muito nesse ponto, mas esses outros aqui é rapidão. A fé como dom é distinta daquela que recebemos por ocasião das nossas conversão, que é a fé salvífica que eu já falei, já trouxe aqui. Igualmente se distingue também da fé de evidência, lógico, como a fé do fruto do Espírito. Nós vamos aqui ver aqui, rapidamente, exemplo da fé, fé bíblica, que nós estamos falando. Moisés abriu o Mar Vermelho, lembra de todos da passagem lá em Êxodo, né?
E aí ele fala para o seu povo assim: olha, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará no dia de hoje. Aleluia! Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Ou seja, se a gente for olhar aqui, nós vamos observar que tem inúmeras situações de fé na Bíblia, do qual a igreja constantemente está trabalhando. Na revista também tem outros exemplos de fé. O tópico 2 vem como dons de cura. E aí, esse dons de curar, dons de cura, dons de curar, está distribuído na nossa revista da seguinte forma: explicando o que são dons de cura, a redenção e as curas, e a necessidade desses dons, para que eles servem, qual é a importância. Queridos, esses dons são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na vida do crente e ele exercitar a fé para determinar a cura de enfermidades. Muitas são as vezes que em muitas igrejas tem vários irmãos que são usados com esse dom. O dom, como nós já falamos lá atrás, é Deus quem dá. E às vezes, muitas vezes nós vamos observar que na Bíblia vem a expressão dons, e por isso que está no plural. Por quê? Porque é Deus que dá a várias pessoas quando Ele quer, no momento que Ele quer e quem Ele deseja usar. Nós não temos a capacidade, no nosso nome, determinar a cura. Não temos. Mas no nome de Jesus, nós abrimos a nossa boca e profetizamos. Quem cura é o Senhor. É Deus que concede os dons segundo a sua vontade. E nós vamos observar que no Antigo Testamento, Ele manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Deus que sara. Está lá em Êxodo, a partir do capítulo 15. E a concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade do Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa. E não dá tempo de eu falar aqui, mas há muitos anos atrás eu precisava de uma cura e eu queria entender. Isso foi, acho que foi em 89 que eu comprei esse livro, do T.L. Osborne, Dons de Cura, como receber a cura milagrosa. Então, quando a gente está falando de cura, é algo que, além de trazer fundamentação bíblica, eles escritores, ele escreveu, Osborne nas suas cruzadas evangelísticas, povo cego saía enxergando, aleijado andando. Esse livro, ele é tremendo, que ele fala sobre cura. Então, quando a gente observar, tem muitas situações que Jesus, Ele ainda é hoje, e Ele cura, Ele está aqui, Ele pode te sarar. É só você crer, é só você confiar. Você tem que ter fé. Então, nós precisamos de crer nesse Evangelho, que ele é vivo, que ele mostra que as pessoas podem se arrepender dos seus pecados e ficarem curados. Amém, queridos? Dá para você entender o que eu estou trazendo para você nesta manhã? A Bíblia diz assim, estes sinais acompanharão aqueles que creem. No nome de quem que vai expulsar demônios? No nome de Jesus.
No nome de Jesus, nós vamos expulsar demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão. Glória a Deus! Isso é promessa para nós, Marcos, a partir do verso 16. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que fazer em nome de Jesus. Pastora, mas se eu orar e o milagre não acontecer, não ficar curado, você ora, coloca a sua fé, quem cura é Deus. Mas você tem que exercitar o poder da palavra, o poder da fé, o poder da sua autoridade, porque Deus te concedeu essa autoridade, amém? Por que isso, queridos? Porque no mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. E ninguém pode superar a Deus. Nem uma medicina tão avançada quanto está hoje não vai conseguir superar a Deus, porque Ele é Senhor do universo. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso, que em sua misericórdia e amor concede sabedoria aos homens. Amém? É Deus que te concede poder, é Deus que te concede... Tópico 3. O dom de operação de maravilhas. Este dom realiza obras extraordinárias, além do poder humano. Este dom altera a ordem natural das coisas, consideradas o quê? Impossíveis. Consideradas impossíveis e impensáveis. Aqui eu trago alguns exemplos bíblicos, que é o tópico 2 desse tema, que Jesus repreendeu o mar. Todos conhecem o vento e o mar. Quem é esse que até o mar e o vento, ele faz acontecer, ele acalma a tempestade? Qual é a tempestade que você está vivendo aí nesse momento? Qual é a tempestade da sua vida? Jesus, ele ressuscitou Lázaro, mas ele ressuscitou muitos outros. A Bíblia traz aqui que a nossa revista, ele traz aqui várias partes de ressurreição, para a gente poder entender. Traz a ressurreição da filha da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, enfim. Se a gente for pegar vários exemplos, está repletos aí. E para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então, quando a gente observa, queridos, esses dons de maravilhas, os dons de maravilhas, eles são diferentes do dom da fé. A fé a gente declara e tudo, as maravilhas já vêm e acontecem no visível. Tem muitos dons de fé que a gente declara a cura, é no momento que a gente declara, outro momento não é no momento, mas depois você vê que aconteceu. Então, há uma diferença de dons de fé com os dons de maravilha. O dom de maravilha, queridos, altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensáveis. E aí, ontem, foi até propício, nós fizemos um culto de agradecimento a Deus por um milagre numa empresa há 2 anos. Eu, pastor Evanildo, pastor Ineudina e o pastor Eudes, nós passamos no caminho dessa árvore que é aqui em Goiânia. Olha a maravilha que é essa árvore. Detalhe, ela só fica assim no período da primavera. É muito interessante essa árvore. Ela está lá na 5ª Avenida, lá no setor Vila Nova. Ela é conhecida como sapucaia.
toda primavera ela muda e fica nesse milagre de maravilha. Isso é um dom de maravilha, que é concedido assim, Deus faz pela natureza. Olha que tremendo. Então, sim, é algo que está aos nossos olhos visíveis. Está aqui na Quinta Avenida. Então, no decorrer do ano inteirinho, ela é uma árvore verde, como você pode ver nas entranhas dela ali. Mas, quando chega na primavera, fica essa maravilha. É algo extraordinário. É assim, maravilhoso. As distorções no uso dos dons de cura e de operação de milagres, quem está acompanhando a nossa revista aí, ele começa a falar que o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar, exigir, mas eu creio que faltou alguma coisa aqui. Por quê? Porque logo embaixo você vai ver que ele vai trazer, falando que nós temos que declarar a cura, temos que fazer, e além do mais, o Senhor nos manda profetizar a cura. Então, essas distorções no uso dos dons de cura e de operação de milagres, os discípulos de Cristo, nós devemos rogar, ou seja, pedir, clamar, falar com Deus, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes. E quando nós pedimos, nós declaramos, nós profetizamos. Tiago 5,14 determina que nós devemos orar pelos enfermos. E quando nós oramos pelos enfermos, nós declaramos, em nome de Jesus, fique curado. Não é no nosso nome. Amém? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. E independe ou não de termos o dom, temos que profetizar a palavra. Amém? Nós temos que declarar a palavra. Nós temos que falar a palavra. Porque a nós foi concedido todo o poder. O poder de Deus é dado a nós. Amém, queridos? O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o doente for curado. Honra e glória é ao Senhor nosso Deus. Nós não temos honra, o mérito não é nosso. Nós declaramos e fica curado, e honra e glória do Senhor e a alegria da igreja. Amém? É assim que nós temos que nos portar. Conclusão: Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e o de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade, sempre de acordo com a sua graça e para uso da igreja, não para nos vangloriar e não para nós ficarmos acima de qualquer um. Nós não podemos nada na força do nosso braço. Tudo vem de Deus e tudo é para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos colocar em pé. Eu quero convidar a equipe de louvor. Alguém tem alguma dúvida a respeito daquilo que foi falado? Você não viu a árvore aqui. Volta aí no slide aí, só um minutinho, para o pastor ver a árvore aqui. Por favor. Põe na árvore aí, fazendo favor. Olha aí, pastor. É tremendo, né? Ficou lindo, né? Queridos, nesta manhã, que aquilo que eu deixei de falar, que o Espírito Santo ministre na sua vida. Honra e mérito é do Senhor Jesus. E os dons estão acessíveis para toda a sua igreja. Que você faça como George Miller. Comece a ler a palavra. Comece a ler para que você possa ficar impactado com o que Deus faz. Nós temos um testemunho dos adolescentes, do culto dos adolescentes, sobre a manifestação do Espírito Santo, que essa pessoa me contou, falou: pastora, há muito tempo eu não sentia tão impactada como eu senti no dia de ontem. Que isso seja contagiante na sua vida, todos os momentos, todos os dias. Fale com Deus aqui esta manhã,
é uma manhã propícia para que o Senhor possa te capacitar mais ainda. Nós vamos fazer um louvor, e é um louvor profético sobre a sua vida. E se você está aqui nesse momento e tem alguma tempestade que precisa ser acalmada na sua vida, você não está só, Jesus está no seu barquinho. Se tem algum milagre que precisa de acontecer acerca de milagre, de maravilhas, creia, Deus está aí. Algum milagre de cura, declare e espere no Senhor, e Ele é quem faz. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Você adolescente que está me ouvindo aqui, leia a palavra, busque. Comece a crescer em entendimento, em revelação, em poder, em sabedoria. É tudo através da palavra. Feche os seus olhos agora. Nós vamos declarar essa mensagem, esse louvor profético sobre a sua vida. Deus, Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. As promessas do meu Salvador.